Olá, boa tarde e seja muito bem-vindo ao Toda Hora, edição das 14 horas. A partir de agora, você fica muito bem informado com as principais notícias dessa quinta-feira. E olha só, 2024 foi o ano mais quente da China. A média de temperatura no país asiático chegou a 10,92 graus Celsius e é considerado o país que mais emite gases de efeito estufa no mundo inteiro. Vamos ver. A Agência Meteorológica da China afirmou que 2024 foi o ano mais quente registrado no país em um contexto de aquecimento global impulsionado pelas mudanças climáticas. A Administração Meteorológica da China anunciou que a temperatura média nacional foi de 10,92 graus Celsius, 1,03 graus Celsius acima da média. Isso significa que foi o ano mais quente desde o início dos registros completos em 1961. A agência ainda indicou que os 4 anos mais quentes foram os últimos 4 e que os 10 anos mais quentes desde 1961 ocorreram no século XXI. A China é o maior emissor mundial de gases do efeito estufa, que cientistas afirmam que alimentam o aquecimento global. Apesar disso, Pequim se comprometeu a começar a reduzir as emissões antes de 2030 e a alcançar a neutralidade de carbono em 2060. As altas temperaturas na China representam uma tendência global. Os efeitos deste aquecimento não se refletem apenas nos termômetros. O ar mais quente pode reter mais vapor d'água e oceanos mais quentes levam a uma maior evaporação, o que pode causar tempestades intensas. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou o decreto que estabelece regras e procedimentos relativos à aquisição, registro, posse, porte, cadastro e comercialização nacional de armas de fogo, munições e acessórios. Acompanhe. O documento também disciplina as atividades de caça excepcional, de subsistência, de tiro desportivo e de colecionamento de armas de fogo, munições e acessórios, assim como o funcionamento das entidades de tiro desportivo e a estruturação do Sistema Nacional de Armas, SINARME. Entre as alterações, há uma atualização na definição de alguns tipos de armas e a inclusão do atirador desportivo de alto rendimento, definido como atirador filiado à confederação ou liga nacional que cumpra calendário anual de competições e que tenha obtido classificação mínima no ranking nacional de atletas de tiro desportivo. O novo decreto determina que, para a concessão de certificado de registro, CR, de pessoa física a atirador desportivo pelo órgão fiscalizador, o interessado deverá estar filiado à entidade de tiro desportivo e comprometer-se a comprovar, no mínimo, por arma representativa de cada um dos tipos de arma autorizadas pela legislação para pessoas físicas e jurídicas. O artigo 11, que trata especificamente sobre o tema, foi atualizado e diz que são de uso permitido as armas de fogo e munições cujo uso seja autorizado em ato conjunto do Comando do Exército e da Polícia Federal. O novo decreto inclui ainda novas exigências para a concessão de CR às entidades de tiro desportivo e na fiscalização de suas atividades, como isolamento acústico, quando necessário, e apresentação de plano de segurança que contenha, no mínimo, análise de risco das atividades relacionadas à circulação, ao uso e à eventual armazenagem de armas, munições e insumos para recarga. O texto diz ainda que os proprietários de armas para tiro desportivo e caça excepcional que desejarem alterar a destinação da arma para a atividade de colecionamento terão até o dia 31 de dezembro de 2025 para requerer a troca de acervo, desde que observados os requisitos relacionados à nova categoria pretendida. O novo decreto introduziu ainda o artigo 79A, que diz que, abre aspas, fica proibido o transporte de armas e munições no território nacional por colecionador, atirador desportivo ou caçador no dia das eleições, nas 24 horas que as antecederem e nas 24 horas que as sucederem, fecha aspas. Também fica proibido o funcionamento de entidades de tiro desportivo no período de eleições. E olha só, o temporal que atingiu Porto Alegre no primeiro dia do ano provocou alagamentos em diversos pontos da cidade. O prefeito reeleito para segundo mandato, Sebastião Melo, teve que inclusive cancelar o evento da posse. O INMET emitiu um alerta de perigo para o estado de Rio Grande do Sul devido ao risco de temporais, com acumulado de chuva de até 100 milímetros. Em um único dia também foi alertado sobre o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. E a tempestade veio e deixou a usina do gasômetro sem energia elétrica.
E com isso, o ato de posse do prefeito reeleito, Sebastião Melo, da vice, Betina Worm, e de secretários municipais foi cancelado, segundo o comunicado da Prefeitura. Após o cancelamento da sessão, Melo se dirigiu ao Centro Integrado de Coordenação de Serviços da cidade de Porto Alegre para acompanhar os danos da cidade e poder tomar providências. A empresa pública de transporte e circulação informou que 3 vias da cidade ainda seguiam bloqueadas por causa das enchentes nesta manhã. As chuvas na região sul do país vieram acompanhadas de fortes rajadas de vento e granizo. No aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, uma rajada de vento de 70 km por hora foi registrada por volta das 5h30 da tarde deste dia 1º de janeiro. Na cidade de Rio Pardo, no interior do estado, o Instituto Nacional de Meteorologia informou que a ventania chegou a 98 km por hora por volta das 4 da tarde. E por enquanto é só, eu agradeço demais a sua companhia. Às 15 horas eu volto com mais notícias do Jornal Toda Hora. Até mais!